Se você é São Paulino e quer ficar por dentro de tudo que acontece no São Paulo, já se inscreve e ativa o sininho. Registrado o período de vantagem mais com a bola. Né? O time poderia ter gerido a vantagem sem sofrer tanto. Ou, no mínimo, ter se equipado melhor para contra-atacar se a estratégia era dar a posse para o Nacional, o que não conseguiu fazer. Então, assim, eu acho que não precisava sofrer tanto, mas, no final das contas, deu certo. O time foi frio quando precisou, né? Contra um adversário que mostrou uma incompetência nas cobranças no primeiro jogo. E hoje, idem, sem tirar o mérito do Rafael, que defendeu quando teve que defender. Muito bem, e assim, entendo que as bolas que não entraram tem muito a ver também com a necessidade dos adversários de tentar tirar dele, né? Sem dúvida. Não, e assim, o único... O Zupa lembrava aqui enquanto a gente via as cobranças de pênalti. Aliás, defesaça aí do Ospina, quase que sem querer o Luciano faz o gol. O Rafael, todos os pênaltis cobrados nos 180 minutos, o Rafael só errou o canto em um. Foram 8. 8 pênaltis. Que o Inestrosa bateu no outra Isso, pressão. foram 8. 2 no jogo de ida, 1 no tempo normal hoje, mais 5 na disputa. Dos 8, ele só não acertou o canto no pênalti do Inestrosa. Impressionante. E pegou 3, né? Pegou 2, né? Um do Cardona foi pra fora. Mas aí os fãs do Rafael vão dizer que ele tirou com os olhos. Isso. Tem a defesa com os olhos. Geode, São Paulo classificado, apesar do sufoco. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, eu acho que assim, primeiro assina embaixo que os companheiros falaram, é óbvio, é evidente que nos 180 minutos o Atlético Nacional criou mais chances, o Atlético Nacional foi melhor, mas eu não discuto tanto a estratégia do São Paulo depois de ter feito 1-0. Acho que aquilo que o Crespo tentou fazer era até compreensível diante da força que o adversário já tinha mostrado. O problema é, como disse o Léo, que o São Paulo não conseguiu encaixar os contra-ataques. Eu acho que, em geral, quando um time faz 1-0 nessas condições, nesse contexto do São Paulo, né, jogando em casa, você fala, pô, vai pra cima, parte pra fazer o segundo, mata o jogo, não corre o risco e tudo mais. Mas aí eu acho que vale olhar um pouco para o que tinha sido o jogo de ida, vale olhar um pouco para qualidade dos jogadores que o Atlético Nacional tem para contra-atacar. Então, assim, eu acho discutível também aquela lógica de que o Crespo errou porque o time deu uma baixada de linha, esperou um pouco mais. Eu acho que o São Paulo acabou não acertando os contra-ataques, porque de fato ele poderia ter contra-atacado, ele poderia ter tido a chance de matar o jogo. E mesmo baixando as linhas no primeiro tempo, se você for ver, o Rafael vai trabalhar aos 38 minutos do primeiro tempo. A primeira bola que vai para ele defender é um chute de fora da área, um chute de longa distância, e o próprio São Paulo teve ali algumas possibilidades e oportunidades de encaixar contra-ataques que ele não conseguiu encaixar. Então eu acho que ali, errou no passe, errou ali no último momento de tentar esse encaixe de jogadas, e é claro que o Lucas, por exemplo, a ausência do Lucas faz uma diferença nesse aspecto, que talvez se ele tivesse em campo desde o começo, aquele espaço que o São Paulo tinha para contra-atacar, talvez tivesse sido mais bem aproveitado. Então eu não discuto tanto a estratégia. É claro que olhando para o que foi o jogo, e como disse o Zupo, olhando para os 180 minutos, o Atlético Nacional criou muito mais, né? Teve 2 pênaltis desperdiçados, teve as bolas na trave no primeiro jogo, principalmente pelo primeiro jogo, eu acho. Porque nesse segundo jogo, mesmo o São Paulo tendo essa postura, mesmo o Atlético Nacional tendo que partir para o jogo, eu não consigo dizer que o São Paulo teve menos grandes chances do que o Atlético Nacional. Pelo contrário. Até no segundo tempo, o Atlético Nacional dominou mais, mas a primeira finalização foi com 20 do segundo. Exato. E assim, aí, claro, assim, tudo bem, nas estatísticas o São Paulo tem o final do jogo com um a mais em que ele, obviamente, cria muito mais, mas mesmo se você excluir esse final, mesmo com o Atlético Nacional, vamos dizer, tomando mais iniciativa por maior parte do tempo, não é que o Rafael... É por isso que eu nem sei se eu concordo com você. Mas eu sei que você gosta muito de goleiros, todos os goleiros. Eu gosto do Rafael. E ele pegou um pênalti, mas assim, não é que ele foi muito exigido durante o jogo. E aquela do rebote do Morelos ali. Que foi o primeiro. Eu tô falando dos 180 minutos. Primeiro jogo ele foi muito bem. Pegou perfeito. Tá bom. A somatória dos 180 minutos. O personagem da classificação é o Rafael. Tá bom. Você tá falando dos 180 minutos e não... Dos 180. E não no jogo de hoje. A
União dos goleiros aqui é forte, viu? Só tem goleiro aqui. Dessa vez eu tô Então vamos exaltar a defesa absurda do Ospina também. Sim. Na levantada de perna do Luciano. agora, Foi baita muito defesa. bem. Em relação à parte estratégica, é claro que... Zupa, eu vou te interromper só um pouquinho. Quem tá Tem o falando? Lucas. Ô, Rocha, agora, Lucas E Moura. tem o André, que você destacou. Então quero ouvir o Vamos lá André também, e o Lucas. vamos Vamos nessa. lá, deixa eu ouvir. Bastante, não só nessa classificação, em outras classificações da primeira fase. Artilheiro é isso, né? Se sobrar uma, tem que ir lá colocar dentro. Claro, queria agradecer a Deus por tudo, né? Sem Ele eu não sou nada. Toda honra e glória seja dada a Ele. E a vida de um atacante é assim, né? Eu também já vinha de um tempo, desde o Red Bull, sem marcar, vinha me cobrando bastante, porque eu sei da grandeza do clube. Então também dizer para o nosso torcedor que eu sempre sou um cara resiliente, sou um cara que busco trabalhar no limite, no máximo, para poder entregar o melhor sempre pelo meu clube. E graças a Deus hoje, no começo do jogo, eu pude fazer uma boa finalização, depois de uma jogada também ensaiada nossa de bola parada. Então estou muito feliz por isso, mais um gol na Libertadores, é um sonho para mim e vai ser um sonho ainda mais ganhar a Libertadores por esse clube. Então que a gente siga agora sonhando cada vez mais, passo a passo, que a gente tem certeza que a gente vai chegar lá. Completamente diferente, né, André? Um jogo que pegado, o centroavante tem que jogar de costas, você tomou pancada o jogo todo e não pode perder a cabeça, porque um momento de descuido, eles perderam a cabeça na hora de comemorar o gol e talvez isso tenha, não sei se foi fundamental, mas ajudou demais a vocês se estabilizarem em campo e até tentarem o gol no tempo normal. Com certeza, Libertadores é isso, são gols de detalhes, né? São situações, todas as situações são de detalhes, né? Você vê no jogo lá, a gente teve 2 pênaltis, fizemos 2 pênaltis, é detalhe. Aqui foi um gol de bola parada para nós, depois um pênalti para eles novamente. Então é sempre no detalhe, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, né? Você vê na hora de uma comemoração, também é um detalhe. Então ajudou a gente bastante. A gente foi em busca do segundo gol, não conseguimos. Mas também parabenizar o trabalho dos meus companheiros também na cobrança de pênalti. Parabenizar o nosso goleiro, Rafael, que foi muito bem nos penaltis. Quem bateu também. Agradecer o apoio do nosso torcedor nessa noite maravilhosa e peço a Deus mais noites como essa de Libertadores aqui no Morumbi. Você tem 2 jogos em que você foi testado de todas as formas em pênaltis e acho que você só errou um canto, que você pulou também no canto certo no gol do tempo normal e lá você acertou os que entraram, acho que 2 cantos. Foi um teste para todo mundo par cardíaco, mas para você foi uma oitavas de final que testou todos os seus sentidos e toda a sua técnica de goleiro, né? Sim, testou toda a equipe. Nós tivemos hora que tivemos que sofrer no jogo de ida. Infelizmente tomamos um gol aqui com o placar que a gente estava vencendo o jogo, mas a equipe deles também é um adversário, uma equipe muito forte e a gente sabia que poderia também resultar em pênaltis, então nós treinamos muito essa semana, foi uma coisa que não só eu, mas todos os jogadores treinaram muito, o Crespo passou também muita confiança para todos nós e deu certo, muito feliz por isso e eu acho que a equipe está de parabéns, a equipe toda e vamos seguindo porque vamos ter aí confrontos duríssimos pela frente e a gente tem que continuar crescendo e continuar como time, como grupo, como uma família que a gente é. O que o Cardona disse para você na hora do pênalti? Ele falou que ia bater e eu falei com ele que eu esperaria que ele fosse bater mesmo, só que aí depois ele acabou passando o pênalti para um outro jogador. Ali é um momento onde a gente tem que conversar, tentar ir no mental também, eu acho que ajuda muito, é um momento onde o batedor tem muita pressão, então eu tento sempre falar alguma coisa para tentar ali desestabilizar o meu adversário, faz parte do futebol. Zupa, você estava falando aí quando eu te interrompi. Eu não, foi o Lucas, o Rafa e o André que te interromperam aí. Não, só do ponto de vista estratégico, natural que o São Paulino, sobretudo, talvez fale, mas precisava recuar tanto depois do gol, mas a gente não pode desconsiderar que o Atlético Nacional foi pro jogo também, né? O São Paulo enfrentou um time muito qualificado, né? Um time que estava ali no grupo da morte com o Inter e Bahia e que deixou o Bahia para trás. Então, assim, depois de um começo muito forte do São Paulo, encontrando muito espaço para jogar, especialmente do lado esquerdo do ataque, lado de marcação do Roman, lateral direito do Atlético Nacional, e o André Silva caindo muito por lá, movimentando muito para achar esse espaço, e dali o São Paulo construindo bastante, o Atlético Nacional entrou no jogo e também empurrou o São Paulo para trás, né? Então o São Paulo teve dificuldade para frear
avaliar o jogo do Atlético Nacional. Eu acho que o São Paulo teve de interessante durante quase os 90 minutos, mesmo no período em que o time colombiano tomou conta do jogo, foi a solidez da linha defensiva, da linha de 5. Né? E esse, para mim, acho que além do crescimento individual do Marcos Antônio, do Bobadilla, mas a solidez dessa linha de 5 defensiva do São Paulo nas mãos do Hernan Crespo tem sido notável, e hoje eles marcaram muito bem. O Atlético Nacional controlou o meio, mas teve dificuldade de penetrar na área do São Paulo. Quando entrou, o Rafael trabalhou, e quando entrou, teve o lance do pênalti, que foi pênalti do Enzo Dias. Mas acho que assim, o São Paulo enfrentou um adversário qualificado. Teve dificuldade contra um time que tinha condições de eliminar o São Paulo. Era um confronto pau a pau. Eu acho que o São Paulo, tirando o confronto brasileiro, né, Flamengo Internacional, mas aí dos times brasileiros, o São Paulo é quem teve o adversário mais difícil. Concordo. Mais difícil que a LDU. É que a LDU tem altitude. Exatamente. Mas tecnicamente... O próprio Fortaleza eliminado pelo Vélez, o time do Atlético Nacional é melhor que o Vélez. Sim. E a Libertadores é um campeonato que não obrigatoriamente o melhor time vai vencer, seja o campeonato, seja os duelos. É um campeonato que tem como característica marcante permitir que, como disse o André Silva muito bem, o time que aproveita melhor os detalhes passa. E o São Paulo aproveitou melhor os detalhes do confronto. E por isso passou. Nem sempre o melhor vai passar, e o São Paulo encontrou as brechas para passar em um duelo bem complicado. Cara, e a história das competições eliminatórias? Pode pegar a Copa do Mundo, Champions League, grandes conquistas de Libertadores dos times brasileiros. Você vai lembrar daquele confronto que fala que, cara, você não foi melhor, você escapou por um lance, você teve aquele gol que seu adversário perdeu. Cima embaixo. Teve aquele confronto que não era para passar, mas passou. E isso às vezes muda a história, né? Muda a história. Não, e às vezes, mesmo que você... Porque também a gente tem a máxima de dizer, mas para ganhar, para passar, para continuar, vai ter que jogar muito mais. Às vezes não. Sim. Pois é. Às vezes não. O Boca chegou na final contra o Fluminense sem ganhar um jogo sequer. É óbvio que você tem que trabalhar para evoluir, para jogar mais, e até porque, assim, sei lá, se for o Botafogo, é um adversário ainda mais duro nas quartas de final e tudo mais. Mas, assim, essa lógica também de que isso vale muito para pontos corridos. Esse negócio de que, se quiser ganhar o campeonato, vai ter que jogar muito mais, vai ter que evoluir. Não, às vezes não. Às vezes você se acerta em determinado... Mas, claro, o ideal é você evoluir para você aumentar as suas possibilidades. Isso é evidente. Eu acho que o São Paulo tem time para fazer um volume de jogo ofensivo maior do que fez hoje. Então, por isso, eu acho que o São Paulo pode evoluir. Não é nada de especial que eu estou falando, olhando o que o elenco atual do São Paulo, o time titular principalmente, eu falo elenco que tem uns 15, 16 jogadores ali que o São Paulo pode negociar, tem para produzir. Eu não sei se o São Paulo é melhor pegar o Botafogo ou a LDU na próxima fase. Eu não sei se é melhor enfrentar o que lembrando que o São Paulo decide em casa contra os dois. Muito bem, São Paulino. Esse foi o vídeo que a gente deixou aí com vocês desse pós-jogo São Paulo classificado. Destaque, a torcida, mais de 55 mil pessoas no estádio do Morumbi apoiando do começo ao fim. Fora do estádio também a torcida apoiou desde o começo, desde a entrada do ônibus, que não tem melhor entrada. Clube nenhum tem uma entrada tão fascinante e tão linda quanto essa do nosso tricolor paulista. A torcida apoiou do começo ao fim. Dentro de campo também, destaques individuais, mas o coletivo como um todo, o São Paulo jogou para classificar. O jogo foi complicado? Sim, foi complicado, mas o São Paulo do começo ao fim se empenhou, dominou o jogo e manteve a classificação aí para as quartas de final aí da Copa Libertadores. Agora a gente vai com tudo aí para as quartas de final, vamos descansar, o time merece, porque hoje foi lutador, foi brigador. Galera, a gente traz vídeos diários aqui do São Paulo, sempre trazendo novidade aí do Mercadão da Bola do São Paulo, também pré-jogo, pós-jogo, a gente faz de tudo para trazer informação do São Paulo aqui quentinha para vocês. A gente pede para vocês, se inscreva se não é inscrito, ative o sininho de notificação aí pro YouTube, saber que esse canal aqui e indicar esse canal para vocês como o melhor canal de notícia do nosso tricolor paulista. Assim que a gente vai deixar com vocês aí, que tenha um bom finalzinho de noite. Curta essa classificação, São Paulino, você merece. Amanhã, curta, se divirta e tenha um bom restinho de semana aí. E São Paulo joga aí mais uma vez no final de semana no Campeonato Brasileiro. Galera, que a gente tá bem, tá lá na parte de cima da tabela. Assim que vamos São Paulo sempre, galera. Tchau e uma boa semana para vocês.